Existe um tipo de homem que o mundo nunca consegue alcançar. Não porque ele seja insensível, não porque não sinta, mas porque aprendeu a separar o que sente do que faz. Ele pode estar com raiva e agir com precisão. Pode ter o coração partido e tomar decisões claras. Pode ser traído e não revelar uma única fissura na superfície. Esse homem não nasceu assim. Ele foi forjado num processo lento, silencioso, às vezes doloroso, que a maioria das pessoas recusa porque parece frio demais. Mas frio não. É a palavra certa, preciso é, calculado é, livre é. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem imunes ao caos que destrói outras? Por que algumas vozes não tremem quando tudo ao redor colapsa? Por que alguns olhares não revelam a tempestade interna, mesmo quando ela brame com toda a força? A resposta não é genética, não é uma dádiva do universo. É uma disciplina, uma arte, uma escolha repetida todos os dias, especialmente nos dias em que parece impossível. É o que Maquiavel chamava de domínio sobre si mesmo antes de qualquer domínio sobre o mundo. E Musashi praticava em cada duelo, em cada hora de treino solitário, em cada madrugada dentro da caverna onde não havia ninguém para aplaudir nem para consolar. Este roteiro é sobre frieza. Mas não a frieza que o mundo confunde com crueldade, não a insensibilidade rasa de quem bloqueou as emoções para não sofrer, mas a frieza genial, aquela que existe não apesar das emoções, mas ao lado delas, aquela que te permite sentir tudo com intensidade e ainda assim escolher como agir, que te torna imprevisível para os outros e completamente legível para si mesmo, que transforma cada adversidade em informação e cada dor em direção. Se você já foi controlado pela raiva e disse coisas que arrependeu, se já foi dominado pela necessidade de aprovação e abriu mão de algo que importava, se já viu sua paz destruída por uma palavra, uma mensagem, um olhar de desprezo, então você sabe o custo de não ter essa frieza. E provavelmente também sabe no fundo que o problema nunca foi o que aconteceu, foi a sua resposta ao que aconteceu. Esta é a conversa que precisamos ter. Parte 1. O que é frieza genial e o que não é. Antes de construir qualquer coisa, precisamos demolir uma confusão que sabota muitas pessoas que tentam esse caminho. Frieza genial não é apatia. Não é desligar as emoções como se liga e desliga uma luz. Não é o homem que diz que não sente mais nada e usa isso como escudo de orgulho ferido. Esse não é o caminho. Esse é apenas uma fuga embutida numa armadura de falsidade. Apatia é fraqueza disfarçada de força. O homem apático não controla suas emoções. Ele as suprimiu até não sentir mais. E a supressão tem um custo imenso, porque as emoções não desaparecem quando são ignoradas. Elas se acumulam, se comprimem e, eventualmente, explodem da forma mais inoportuna, geralmente quando o preço da explosão é mais alto. Você vê isso nos homens que nunca se importam com nada, até que um dia explodem por uma besteira mínima. Não eram frios, eram uma panela de pressão sem válvula. A frieza genial é o oposto disso. É a capacidade de sentir completamente e ainda assim não ser governado por isso. É Musashi entrando num duelo, sabendo que pode morrer e respirando tão profundamente quanto num dia tranquilo. É Maquiavel sendo exilado de Florença, perdendo tudo que construiu e usando esse tempo para escrever O Príncipe, a obra que definiria séculos de pensamento político. É transformar a emoção crua em material de construção em vez de deixar que ela vire material de destruição. Como você distingue os dois na sua própria experiência? A apatia diz, eu não ligo para isso. A frieza genial diz, eu vejo isso, sinto isso e escolho como responder a isso. A apatia evita o confronto interno. A frieza genial o atravessa com clareza.
A apatia é um muro. A frieza genial é uma lâmina que corta através do caos sem se deixar contaminar por ele. Isso muda tudo sobre como você vai encarar o que vem a seguir. Porque a jornada de desenvolver frieza genial não é uma jornada de se tornar menos humano. É uma jornada de se tornar mais inteiro, mais consciente, mais deliberado em cada reação, em cada palavra, em cada movimento. É a jornada de quem decide que não vai mais ser a marionete das próprias emoções, não porque não as sente, mas porque aprendeu a ser o titiriteiro. Parte 2. Por que a mente quente sempre perde? Vamos falar de algo que a maioria das pessoas sabe de forma vaga, mas nunca parou para analisar com precisão. A mente quente, aquela dominada pela reatividade emocional, está sistematicamente em desvantagem em quase todo o campo que importa. No trabalho, nos relacionamentos, nas negociações, nos momentos de crise. Em qualquer arena onde decisões importam, a mente quente perde para a mente fria, não porque a mente fria seja mais inteligente, mas porque ela tem acesso à sua inteligência, enquanto a mente quente está ocupada gerenciando o incêndio interno. Pense num momento em que você estava furioso em uma discussão, com o chefe, com o parceiro, com alguém que te desrespeitou. Agora pense nas palavras que saíram. Foram as palavras mais estratégicas que você poderia ter escolhido? Foram as mais eficazes para alcançar o que você realmente queria? Ou foram as palavras que a raiva escolheu por você, que em vez de avançar sua posição, revelaram sua vulnerabilidade e entregaram munição para o outro lado? Maquiavel observou esse padrão repetidamente nas cortes e nos campos de batalha. Os generais que perdiam guerras não perdiam por falta de recursos ou habilidade. Perdiam por reagir, por deixar que o inimigo ditasse o ritmo emocional do confronto, por tomar decisões no calor da batalha que eram claramente equivocadas no frio da análise posterior. A fortuna, dizia ele, pertence ao homem que age com intenção, não ao que reage com emoção. Musashi entendia isso de forma ainda mais visceral, porque nos duelos, a diferença entre uma mente quente e uma mente fria era literalmente a diferença entre viver e morrer. Quando um adversário tentava provocá-lo antes de um duelo, seja chegando atrasado deliberadamente, como fez com Sasaki Kojiro, seja usando palavras calculadas para despertar raiva, Musashi não mordia a isca. Não porque não sentisse o estímulo, mas porque havia treinado a distância entre o estímulo e a resposta até que ela fosse longa o suficiente para a razão entrar antes da emoção agir. Essa distância, esse espaço entre o que acontece e como você responde, é onde a frieza genial vive. E aumentar esse espaço é o trabalho central deste caminho. Porque quando você tem esse espaço, você tem escolha. E quando você tem escolha, você tem poder. A mente quente não tem espaço. Ela reage antes de pensar, fala antes de calcular, ataca antes de avaliar. E por isso, invariavelmente, dá ao oponente exatamente o que ele precisava. Parte 3. A origem do calor. O que acende a chama. Para apagar qualquer incêndio, você precisa entender de onde vem o fogo. A mente quente não é aleatória. Ela tem gatilhos específicos, padrões reconhecíveis, histórias internas que a disparam com velocidade e consistência. E aqui está uma das verdades mais desconfortáveis deste caminho. Seus gatilhos emocionais mais poderosos não são sobre o presente, eles são sobre o passado. Quando alguém te desrespeita hoje e você sente aquela raiva que parece desproporcional à situação, não é apenas raiva daquele momento. É a raiva acumulada de todas as vezes anteriores em que você foi desrespeitado e não pôde ou não soube responder. Quando alguém te abandona e você sente aquele desespero que parece ilógico, não é apenas sobre essa pessoa. É o eco de todas as perdas anteriores que ainda não foram processadas. A mente quente
É, em grande parte, um arquivo mal organizado do passado que se intromete no presente. Maquiavel não teria falado nesses termos, mas ele entendia o fenômeno politicamente. Homens que haviam sido humilhados, que carregavam mágoas antigas de batalhas ou traições, tomavam decisões no presente que eram, na verdade, vinganças do passado. E essas vinganças raramente eram estrategicamente inteligentes. Elas eram emocionalmente satisfatórias no momento e estrategicamente desastrosas no longo prazo. Então, o primeiro trabalho de quem quer desenvolver frieza genial é mapear seus gatilhos com a precisão de um cientista estudando um fenômeno natural, não para eliminá-los, mas para conhecê-los. Quais situações consistentemente te tiram do eixo? Quais tipos de comentários disparam reatividade imediata? Quais comportamentos dos outros ativam a versão mais reativa de você? Quando mapeados com honestidade, esses gatilhos perdem parte do poder porque a surpresa é um ingrediente essencial da reatividade. Quando você sabe o que está vindo, o impacto diminui. Você ainda sente, mas já está pronto para a escolha. Existe um exercício prático que deriva diretamente do que Musashi praticava em suas meditações solitárias. Ao final de cada dia, reserve 5 minutos para revisitar um momento em que você perdeu a frieza, não para se castigar, para entender. O que foi o gatilho exato? Qual história você contou internamente que amplificou a reação? Qual seria a resposta que a versão mais fria e estratégica de você teria dado? Essa revisão diária, feita com consistência durante semanas, começa a criar novos padrões neurais. A mente aprende com a repetição a pausar antes de reagir. Não porque recebeu um comando, mas porque foi treinada. Parte 4. O silêncio como tecnologia. Há uma arma que os homens mais frios e mais poderosos da história usaram com maestria incomparável. Uma arma que não custa nada, não requer força física, não exige elaboração ou preparo. E que, no entanto, tem um efeito devastador sobre qualquer tentativa de te desestabilizar. Essa arma é o silêncio, não o silêncio do que não sabe o que dizer, não o silêncio do tímido que não tem coragem de falar, mas o silêncio deliberado, calculado, do homem que sabe exatamente o que poderia dizer e escolhe não dizer. Esse silêncio é uma declaração. Ele diz sem palavras que você não pode ser provocado tão facilmente, que você não vai jogar no ritmo do outro, que você está operando num nível onde a provocação nem chega. Maquiavel entendia que palavras são exposição. Cada coisa que você diz em estado reativo revela algo sobre onde você está emocionalmente. Dá ao adversário um mapa da sua vulnerabilidade. O homem que permanece em silêncio quando atacado dá ao adversário nada. E nada é desconcertante para quem esperava uma reação, porque a reação era o objetivo. A reação confirmaria que o golpe acertou. O silêncio deixa o golpe no ar sem confirmação. E isso, psicologicamente, é insuportável para quem atacou. Musashi usava o silêncio de uma forma ainda mais refinada. Antes de um duelo, ele observava. Ficava quieto enquanto o adversário se movia, falava, gesticulava. E nessa observação silenciosa, ele coletava informações preciosas sobre o estado emocional do oponente. O homem, barulhento antes da batalha, revelava nervosismo. O homem que tentava intimidar revelava insegurança. O silêncio de Musashi não era vazio, era inteligência em operação. No cotidiano moderno, isso se traduz de formas concretas. Na discussão acalorada, em que a outra pessoa espera sua réplica imediata e você pausa por 2, 3, 4 segundos antes de responder ou de escolher não responder. Na mensagem raivosa que você lê, que provoca uma reação interna intensa e sobre a qual você não responde,
por horas ou dias, até que a temperatura baixe e você possa responder de onde quer responder, não de onde a raiva te empurra. No confronto profissional em que alguém tenta te deslegitimar e você sorri levemente, não por deboche, mas por serenidade, e continua o que estava fazendo. O silêncio como tecnologia precisa ser praticado porque é contraintuitivo. O instinto em situações de ataque é responder, defender, contra-atacar. Ir na direção oposta requer treinamento. Começa pequeno. Na próxima vez que alguém disser algo que te irrite, conte mentalmente até 5 antes de responder. Nesse espaço de 5 segundos, observe o que acontece com a sua reatividade. Frequentemente, ela diminui o suficiente para que você acesse uma resposta mais inteligente ou perceba que não há necessidade de resposta alguma. Parte 5. Frieza nos relacionamentos. O paradoxo da distância emocional. Este é talvez o capítulo mais mal compreendido de todo o tema da frieza genial. Porque quando as pessoas ouvem distância emocional nos relacionamentos, imediatamente pensam em frieza afetiva, em relacionamentos sem calor, em parceiros que não se conectam de verdade. E esse é o entendimento errado que faz as pessoas rejeitarem essa prática justamente onde ela seria mais útil. Distância emocional num relacionamento não significa amar menos. Significa não deixar que o seu estado emocional seja completamente sequestrado pelo comportamento do outro. Significa manter uma âncora interna que não se move toda, vez que alguém à sua volta entra em turbulência. Significa poder estar plenamente presente com alguém sem perder a si mesmo nessa presença. Pense na dinâmica mais comum que destrói relacionamentos. Uma pessoa reage emocionalmente a algo que a outra fez ou disse. A segunda pessoa reage à reação da primeira. A primeira reage à reação da reação. Em poucos minutos, ambas estão completamente perdidas no caos emocional que nenhuma das duas pretendia criar, dizendo coisas que não refletem o que realmente sentem, tomando posições que defendem por ego e não por convicção. E no final, ninguém se lembra bem como chegaram até ali. Isso acontece porque nenhum dos dois tinha frieza genial suficiente para interromper o ciclo, para ser o primeiro a pausar, para dizer internamente: isso está escalando de uma forma que não serve nenhum de nós. Vou sair dessa espiral, não porque a outra pessoa está certa, mas porque continuar nela não me leva a nada que eu queira. Maquiavel seria brutal aqui. Ele diria que quem perde o controle emocional num relacionamento entrega o controle da dinâmica para o outro. E frequentemente, não de forma consciente, a pessoa que mantém mais frieza gerencia o ritmo emocional do relacionamento inteiro. Isso não é manipulação. É simplesmente o resultado natural de quem é mais regulado emocionalmente ditar o tom das interações. A frieza genial nos relacionamentos se manifesta em práticas concretas. Não responder a uma provocação com outra provocação, mas com uma pergunta genuína: o que você realmente quer me dizer com isso? Não tomar pessoalmente o mau humor do outro como um ataque a você. Não precisar resolver cada tensão imediatamente. Dar espaço para que as emoções baixem antes de tentar a conversa que importa. Manter sua própria vida, propósito e identidade sólidos o suficiente para que a dinâmica com outra pessoa, por mais importante que seja, não seja a única coisa que define como você se sente. Esse é o paradoxo que Montaigne, o filósofo francês que entendia profundamente a natureza humana, observava: quem se apega menos, recebe mais. Quem precisa menos, é mais procurado. Quem mantém sua completude interna atrai quem quer ser enriquecido por ela, não quem precisa preenchê-la. A distância emocional estratégica não afasta as pessoas que importam. Ela filtra as que só se aproximavam por conveniência. Parte 6. A prática diária. Como se treina uma mente de gelo.
Chegamos ao ponto onde teoria precisa se tornar método. Por que frieza? Genial não se desenvolve lendo sobre ela, desenvolve-se praticando. E a prática, como tudo que transforma, precisa ser consistente, progressiva e honesta. Musashi não leu sobre duelos e se tornou invicto. Ele treinou todos os dias, sem exceção, durante décadas. A mente de gelo funciona da mesma forma. A primeira prática é o que eu chamo de auditoria emocional matinal. Ao acordar, antes de qualquer estímulo externo, antes do celular, antes das notificações, antes do café se quiser, reserve 3 minutos em silêncio. Observe o estado emocional com que você acordou, sem julgamento, como um meteorologista olhando para o céu da manhã. A ansiedade, de onde ela vem? Há ressentimento de ontem que ainda está presente? Há expectativas sobre o dia que já estão criando tensão? Esse mapeamento matinal não resolve nada imediatamente, mas cria consciência. E consciência é o pré-requisito de qualquer controle. A segunda prática é a escala de urgência. Toda vez que você sentir o impulso de reagir a algo, especialmente em contextos de alto estresse, pergunte a si mesmo, em uma escala de 1 a 10, qual o impacto real disso na minha vida nos próximos 5 anos? Você descobrirá que a maioria das coisas que disparam reatividade intensa pontuam entre 1 e 2 nessa escala. O comentário descortês do colega, a mensagem que você interpretou de forma negativa, o trânsito que está te atrasando. Nada disso importará em 5 anos. E quando você localiza a real magnitude da situação, a reatividade perde força automaticamente. A terceira prática é o que Musashi faria, a exposição deliberada ao desconforto controlado. Todo dia, escolha uma coisa que o seu sistema emocional evitaria se pudesse. Uma conversa difícil que você vem adiando. Uma crítica que precisa ser dada com honestidade. Um ambiente desconfortável que você poderia evitar. Entre nele, não para se punir, mas para treinar o músculo de separar. Isso é desconfortável, de isso é perigoso, porque a maioria das reações emocionais excessivas vem do cérebro tratando desconforto como perigo. E quando você se expõe repetidamente ao desconforto sem catástrofe, o cérebro começa a recalibrar essa equação. A quarta prática vem de Maquiavel, o princípio do observador estratégico. Quando estiver em situações de alta carga emocional, desenvolva o hábito de se desdobrar mentalmente em 2. O participante, que está vivendo a situação, e o observador, que está sentado num canto da sala te observando com distância e clareza. Esse observador não está emocionalmente envolvido. Ele vê o que o participante não vê por estar imerso. Pergunte ao observador, o que está realmente acontecendo aqui? Quais são os interesses em jogo? Qual seria o movimento mais inteligente a partir daqui? Essa divisão, praticada regularmente, cria a distância necessária para respostas estratégicas em vez de reações emocionais. A quinta prática é o journaling de frieza, um diário específico para esse desenvolvimento. Não um diário de sentimentos no sentido comum. Um diário de análise. Ao final de cada dia, registre uma situação em que você perdeu a frieza, o que exatamente a disparou, qual foi o custo dessa perda de frieza, qual seria a resposta mais estratégica que você poderia ter dado. Com o tempo, esse registro revela padrões que você não consegue ver no calor do momento, e padrões reconhecidos podem ser interrompidos. Parte 7. O frio como presença. Como você parece e como os outros sentem. Existe uma dimensão da frieza genial que vai além do trabalho interno. Ela se manifesta externamente de formas que outros percebem antes de você dizer uma palavra. Sua postura, seu ritmo de fala, seu olhar, a velocidade dos seus movimentos, a qualidade da sua atenção.
Tudo isso comunica seu estado interno para o ambiente ao redor de você de forma constante e silenciosa. O homem com frieza genial se move de uma forma específica. Ele não tem pressa desnecessária. A pressa é um sinal de ansiedade, de alguém sendo controlado pelo ambiente em vez de controlá-lo. Ele se move com economia, sem gestos excessivos que revelam agitação interna. Quando fala, fala em um ritmo mais lento do que o nervosismo ditaria. Não porque está sendo performático, mas porque sua mente interna está a uma temperatura que permite esse ritmo. A fala rápida, atropelada, é a fala da mente quente, tentando processar mais do que consegue. A fala lenta, medida, é a marca de quem tem espaço interno de sobra. Maquiavel descrevia o príncipe ideal como alguém cuja aparência externa nunca revelasse a deliberação interna, que parecesse sereno quando calculava, que parecesse seguro quando tinha dúvidas. Não como engano, mas como domínio, porque a aparência de controle, sustentada de forma autêntica por controle real, cria nos outros uma percepção de autoridade que facilita todos os objetivos estratégicos. Musashi, nos seus duelos, tinha uma presença que desorientava os adversários antes de qualquer troca de golpes. Ele entrava no espaço do duelo com uma calma que parecia sobrenatural para alguém prestes a arriscar a vida. Mas não era sobrenatural, era o produto de treino, de ter estado naquela situação de alta tensão suficientes vezes para que o corpo e a mente não mais interpretassem o perigo como catástrofe, mas como contexto de ação. Você pode desenvolver essa presença. Começa com o corpo, porque o corpo e a mente são um sistema, não dois sistemas separados. Quando você muda deliberadamente a postura, os ombros para trás, a coluna ereta, a respiração no diafragma e não no peito, você envia sinais ao sistema nervoso que alteram a química interna. Estudos modernos de neurociência confirmam o que Musashi praticava intuitivamente. O estado corporal influencia o estado emocional tão diretamente quanto o contrário. Adote a postura da frieza e a mente começa a seguir. Depois, trabalhe o ritmo de fala. Pratique deliberadamente falar mais devagar do que o impulso da ansiedade dita. Uma frase, uma pausa, a próxima frase, sem pressa de preencher o silêncio entre as ideias. Esse ritmo, sentido pelos outros, comunica algo que nenhuma palavra poderia transmitir de forma tão direta. Este homem não está com pressa de impressionar. Ele não precisa do seu assento. Ele está aqui em seus próprios termos. Parte 8. Quando a frieza é testada. Os momentos de maior perigo. Você pode ter desenvolvido uma frieza sólida nos dias tranquilos, mas a frieza genial de verdade é testada nos momentos extremos. E existem 5 situações específicas que representam os maiores desafios para qualquer pessoa nessa jornada e que precisam de atenção e preparo específicos. Primeiro, a traição. Quando alguém em quem você confiou age de forma que viola essa confiança de forma significativa. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que existem, porque ataca não apenas o evento em si, mas a sua avaliação da realidade. Você julgou errado. E isso pode desencadear raiva, vergonha e o impulso de reação imediata que costuma ser desastroso. A frieza genial aqui não é não sentir a dor da traição. É reconhecer que a resposta que você dá nos primeiros momentos após descobrir a traição raramente é a resposta mais estratégica. Dê a si mesmo tempo. Maquiavel diria: faça-os achar que você não sabe ou que não se importa, enquanto você decide em frio qual é o movimento correto. Segundo, a humilhação pública. Ser desrespeitado, ridicularizado ou diminuído na frente de outros. O impulso de reação imediata aqui é fortíssimo, porque o ego está em jogo. E a maioria
Das respostas no calor desse momento amplificam a humilhação em vez de apagá-la. A frieza genial aqui é uma resposta curta, calma, sem defender e sem atacar. Uma frase que encerra o assunto sem drama. E depois, o trabalho se faz em silêncio, longe dos holofotes, no tempo certo. Terceiro, o fracasso visível, quando você erra publicamente, quando um projeto colapsa, quando uma aposta importante não dá certo na frente de quem observa. O impulso aqui é de justificar, explicar, minimizar ou, ao contrário, dramatizar a situação. A frieza genial é reconhecer o erro sem se tornar o erro. Avaliar o que aconteceu com a mesma objetividade que Musashi avaliava seus duelos perdidos, sem exagerar o problema nem negar sua existência. Quarto, o sucesso do rival. Quando alguém que você vê como competidor avança de uma forma que sua mente interpreta como uma ameaça ao seu próprio valor. A mente quente compara, inveja, diminui o outro internamente para se sentir melhor. A frieza genial observa, extrai lições e volta o foco para o próprio caminho, porque a comparação é um consumidor voraz de energia mental que nunca produz nada construtivo. Quinto, a solidão do caminho. Este talvez seja o mais sutil e o mais corrosivo de todos. Quando o caminho que você escolheu, o caminho da disciplina, da frieza estratégica, do desenvolvimento constante, começa a te separar das pessoas que não fizeram essa escolha. Quando você não pode mais participar das conversas sobre quem disse o quê, sobre o drama do vizinho, sobre o choro coletivo do grupo que prefere o conforto da queixa a desconforto do crescimento. Essa solidão pode criar um impulso de recuar, de se tornar novamente o que era para ser aceito. A frieza genial aqui é simples, mas exige tudo. Continuar de qualquer forma. Parte 9. O lado que ninguém conta. O preço da frieza é hora da honestidade que muitas pessoas omitem quando falam sobre esse caminho. Porque a frieza genial tem um preço, e você precisa conhecê-lo antes de decidir. Se quer pagá-lo, não para te desanimar, para que você saiba o que está escolhendo. O primeiro preço é a incompreensão. Quando você para de reagir da forma que as pessoas esperam, quando você não entra no drama, quando você mantém a calma onde outros explodem, você será mal interpretado. Dirão que você é frio, que não se importa, que é arrogante, que mudou para pior. Esses julgamentos virão das pessoas que estavam acostumadas com a versão reativa de você, porque essa versão era mais manejável. A versão calma, centrada, estratégica é desconcertante. E o que desconcerta tende a ser julgado negativamente pelos que ainda não fizeram esse caminho. O segundo preço é a solidão de certas decisões. Quando você opera a partir de frieza estratégica em vez de aprovação coletiva, você vai tomar decisões que outras pessoas não entendem ou não apoiam. E terá que carregá-las sozinho, pelo menos no início. Musashi vivia isso de forma extrema. Cada duelo era uma decisão solitária. Cada escolha de continuar o caminho do guerreiro era uma escolha de abrir mão de uma vida mais comum, mais socialmente integrada. O terceiro preço, e talvez o mais paradoxal, é que a frieza genial nunca fica fácil de verdade. Ela fica mais natural com a prática, mas nunca automática. Sempre haverá situações que vão testar o limite. Sempre haverá gatilhos que conseguem atravessar o treinamento. E nesses momentos, você vai perder a frieza, vai reagir de formas que não queria. E aí o trabalho não é se punir por isso, mas retornar ao caminho sem drama. Tratar a falha como dado, não como veredicto. Esses três preços são reais. E para a maioria das pessoas, valem cada centavo. Porque o que se ganha em troca, a clareza das decisões, a paz interna que não depende do comportamento alheio, o poder de agir, de onde você quer agir e não de onde a reatividade te empurra, a reputação de alguém que não pode ser facilmente destabilizado,
Tudo isso representa uma forma de liberdade que pouquíssimas pessoas experimentam. Maquiavel diria que o custo da frieza é menor que o custo da reatividade, porque a reatividade tem um custo que você paga sem escolher, toda vez que perde o controle. A frieza tem um custo que você escolhe pagar conscientemente, em treinamento e disciplina. E o homem que escolhe seus custos é fundamentalmente mais livre do que o que os tem impostos pelo próprio temperamento. Parte 10. O homem de gelo que ainda sente. Chegamos ao ponto mais humano de toda essa jornada. E é aqui que a frieza genial se revela não como fim, mas como meio, um instrumento a serviço de algo maior. O homem de gelo que não sente mais nada não é livre. Está preso numa jaula diferente, talvez mais solitária do que a da reatividade. A frieza que liberta, aquela que estamos descrevendo ao longo de todo esse roteiro, não é a que apaga a humanidade, é a que a protege, que cria ao redor dela uma estrutura suficientemente sólida para que você possa se permitir sentir profundamente sem ser destruído por isso. Você pode amar intensamente sem perder a si mesmo no amor. Pode se importar profundamente com um resultado sem ser devastado se ele não acontecer. Pode ser movido por um propósito sem que a ausência de reconhecimento externo apague esse propósito. Pode sentir dor genuína sem deixar que essa dor tome decisões por você. Isso é a integração que torna a frieza genial sustentável e, mais do que isso, humana. Musashi morreu numa caverna escrevendo, não amargado, não anestesiado, mas sereno, com a clareza de quem viveu completamente dentro dos próprios termos, sem depender de aprovação para sentir valor, sem precisar de audiência para agir, sem necessitar que as circunstâncias fossem favoráveis para encontrar paz interna. Essa serenidade não era a ausência de sentimento, era o produto de décadas de trabalho interno, de frieza forjada em fogo real, de uma mente que aprendeu a ser o lar que ela mesma precisava. Montaigne, o filósofo que entendia profundamente a natureza humana em toda a sua contradição, diria que o homem que se conhece profundamente, que não foge de nenhuma parte de si mesmo, que enfrenta seus próprios abismos com o mesmo olhar sereno com que enfrenta o mundo, esse homem tem algo que nenhuma circunstância pode retirar. Não é riqueza, não é poder externo, é inteireza. É a sensação de estar completamente em casa em si mesmo, independente de onde esteja ou do que esteja acontecendo ao redor. Essa é a promessa da frieza genial em seu nível mais alto. Não uma armadura para não sentir, mas uma fundação suficientemente sólida para sentir tudo sem ser varrido, para ser completamente humano sem ser governado por isso, para escolher em cada momento quem você quer ser, independente do que o mundo estiver jogando contra você. Se você chegou até aqui, algo nessas palavras ressoou em você de uma forma que vai além do teórico. Essa ressonância é o início do trabalho que vai forjar, ao longo de meses e anos de prática, a mente que você sempre soube que poderia ter. Deixe nos comentários a frase: "Eu sinto tudo e não sou governado por nada", não como performance, como um lembrete para si mesmo de onde você está indo. Porque a transformação começa no momento em que você declara com toda clareza quem você escolheu ser. Neste espaço não há lugar para verdades convenientes ou motivação açucarada. Há apenas o trabalho real, a prática honesta e o silêncio de quem sabe que o único campo de batalha que importa é interno. E você, chegando até aqui, já provou que está disposto a entrar nele.